Cá para vocês, a gente vai falar sobre morte. É um tema, não é um tema tranquilo. Passei para a Fernanda ali, ela não desmaiou. Desmaiou? Não desmaiou. Então, o tema é razoavelmente tranquilo. Mas eu queria hoje começar com um elemento aqui para você, fazer uma dinâmica. Eu queria chamar 10 voluntários. 10 voluntários. É bem simples, eles vão fechar os olhos, eu vou dar um objeto e eles vão... Só isso, não tem mais nada. Eu gostaria de 10 pessoas aqui, vou pedir 20, na verdade, mas primeiro 10 pessoas aqui, e você vai abrir a mão e eu vou colocar um objeto. Não é um objeto... Objeto, vou colocar com a sua mão um objeto. Eu queria 10 voluntários aqui, né? Voluntários, 10 pessoas. Aleatoriamente, 10 voluntários, né? 1, 2, 3. Pode, se vier mais de 10, não tem problema não, vocês vão entender por quê. 1, 2, 3. Vamos contar aqui. Alô? Alô? Agora, voltou. Esse aqui, confio. Então, eu queria o seguinte, vocês vão colocar 10 pessoas aqui? Coloca aqui 10 pessoas, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, as crianças não contam. 10. Aqui tem 13. Eu estou precisando de... Agora, eu queria que essas pessoas, as mais baixas, venham aqui, fica aqui na frente deles. Mas não é ofensa. Vocês vão entender por quê. Tira logo o óculos, vocês que estão na frente. Tira o óculos aí. Então, bota 10 pessoas na frente aí, 10. E eu preciso 10 atrás. Sabe por quê? Porque os de trás vão fechar os olhos das pessoas da frente. Tá? Os de trás vão fechar os olhos das da frente. Isso, vai fechar o olho, porque eu não confio, não. A pessoa está com medo, já está aí meio achando alguma coisa. Então, estou precisando de mais 7, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estou precisando de 7 pessoas, porque seriam 10 na frente e 10 atrás. As 10 de trás vão fechar os olhos da frente. Pode vir para trás, Maiara. Aí, Josi fica na frente. A mais alta fica atrás. 10 pessoas. Vamos fazer conta de 2. Quem vai ficar fechando os olhos de Karina tem que tirar o óculos. Tem que tirar quem? Aqui está faltando 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está faltando alguém ali com Karina. Alguém pode vir aqui? Guilherme. Então, Karina fecha o olho de Guilherme. Guilherme. Não, mas eu preferia que fosse um adulto. Pode ser? Um adulto aqui? Pode ser? Obrigado, Guilherme. Eu vou explicar por quê. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, vou deixar 9 mesmo. Eu preferia que fosse um adulto. Vocês vão entender por quê. Pode ser, Ravi? Depois você vai... Na hora que você vai entender. Pode ser um adulto? Jeane, pode ser. Pronto. Vou deixar 9. Tá bom, 9 tá bom. Então, daqui, vamos lá. Pode ficar aí. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, tem 9 pessoas. Agora o da frente vai... fecha o olho. Só que eu vou... Estende a mão, fecha o olho, estende a mão para frente. Isso. Uma mão só uma mão. E os de trás vão fechar o olho do da frente. Porque eu já sei como é a curiosidade, né? Você estica a mão, abre a mão. Eu vou colocar um objeto na sua mão. Tá? O objeto é de plástico.
Vou repetir. O objeto é um objeto qualquer de plástico, tá? Você simplesmente vai... É um objeto, tá? Fique tranquila. Deixa a mão parada, porque senão não posso colocar, vai dar um... Então, e você que está atrás, não deixa abrir o olho, tá? Não deixa abrir o olho. Não pode, não. Não, abre a mão, rapaz. Abre a mão. Abre a mão. É de plástico, fique tranquilo. É de plástico. Não queima, não é quente. Não corta. Tá? Presta atenção. Então, os objetos estão lá. Os objetos estão lá, ok? Eu vou repetir a última vez. Eu coloquei na sua mão um objeto de plástico. Quando eu disser já, aqueles que estão atrás de vocês vão soltar o olho de vocês e vocês vão olhar o que é. É um objeto de plástico não cortante, tudo tranquilo. Tá bom? Atenção. Pode soltar. Pode abrir o olho. Pode soltar o olho dele. Pode abrir o olho. Já tinha visto, foi? Hein? Então tá bom. Era isso que eu queria testar. Eu queria fazer esse teste com vocês. Bota aqui. Hein? Eu fiz questão de dizer que era de plástico. Obrigado. Pode aplaudir o senhor pela vida deles. Tem um óculos aqui, viu? Terapia integrativa, né? Eu vou explicar para vocês já no decorrer do nosso tempo juntos aqui o que significa isso, tá? Nós vamos começar hoje falando sobre esse tema de morte. E eu queria chamar a sua atenção para você ler comigo. É um tema, digamos assim, um tema teológico, mas tem um componente, que é o que eu queria enfatizar aqui, um componente emocional, e eu espero que Deus faça alguma coisa no nosso coração. Por que a gente trabalha com temas de ensino? Se você chega hoje aqui e diz assim, eu não estou bem. Se você chega e fala assim, eu não estou bem, eu não estou legal, eu estou desmotivado. Eu estou aqui com... A minha fé está abalada. E eu prego em função do fato de você estar com a fé abalada. Sabe o que vai acontecer? No próximo domingo você vai chegar exatamente igual para ouvir uma palavrinha, um remedinho para a sua fé abalada. Porque se você não tem uma firmeza onde você construir, então você não está construindo nada. Na verdade, você está querendo sentir um alento. E não é isso que um cristão precisa. A gente edifica a casa sobre a rocha. E para edificar a casa sobre a rocha, a gente tem que dar a você fundamento bíblico, material para você edificar a casa sobre a rocha. Amém? Vamos ler esse versículo e a gente vai orar, pedir ao Senhor a bênção dele, em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3, já? Cristo Jesus. Por meio do Evangelho. Vamos orar, pedir que Deus nos dê revelação. Pai bendito, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para podermos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, através da Tua palavra revelada. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor desfaça conceitos e preconceitos, desarme, Senhor, coisas que são pensadas, raciocinadas e, sobretudo, sentidas sobre a morte. E que seja essa noite uma noite de libertação e de cura, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero agradecer a Ana Rios, que fez essa formatação rapidinho aí, nesse instante. Muito obrigado. Cerca de 1000 vezes aparecem a palavra morte ou morrer, ou seus sinônimos. São 380 vezes, 600 vezes a palavra morrer. A palavra morte aparece em aproximadamente 200 vezes no Antigo Testamento, 100 e poucas vezes no Novo Testamento.
E a primeira citação bíblica sobre morte é exatamente Gênesis 2,16, quando o Senhor disse para não comer daquela árvore e disse: se você comer, certamente você vai morrer, ou certamente morrerás. Ou seja, haveria uma consequência. A morte, portanto, passa logo a ser a consequência disso aí. Uma interessante questão aqui que eu coloquei nessa primeira frase. Abel foi assassinado, não morreu. No que a Bíblia trata diferente. A primeira pessoa que morreu na Bíblia é Adão. Claro que você imagina que Eva morreu antes dele, mas não está escrito. Mas na Bíblia, a primeira pessoa que morreu foi Adão. Qual é a diferença de morrer e ser morrido? Existe diferença, sim. Para a Bíblia, para a palavra de Deus, a morte é consequência do pecado. O assassinato é um pecado. Então, quem cometeu o pecado, que foi Caim, o sangue de Abel ficou contado e debitado como justiça contra Caim. Por isso que Deus aparece para Caim e fala assim: pois agora o sangue dele clama, pois agora você vai ser vingado. E aí ele sai marcado para ser vingado. Ali não era questão de dizer que a pessoa morreu, a pessoa foi assassinada. Mas a primeira pessoa que morreu como consequência do pecado, de Gênesis 2,17, essa primeira pessoa na Bíblia, é Gênesis 5,5, é Adão. E existe, portanto, a diferença entre o que acontece no mundo, acidente. Será que alguém morreu de acidente durante aquela época? Provavelmente, mas não está registrado na Bíblia. Será que alguém morreu afogado? Provavelmente, mas não está registrado na Bíblia. Mas isso não era consequência de pecado? Isso aí não tem nada a ver com pecado. E o que tem a ver com pecado é justamente o fato de que a pessoa pecou e, como degeneração do pecado, a pessoa morre. As primeiras citações relevantes sobre morte são em Gênesis 24, verso 67. Eu queria que a igreja lesse aqui com a forma didática da gente fixar. Vamos lá, 1, 2, 3 já? 25, verso 8 diz o quê? E Abraão, boa velhice. Aqui você já começa a ver, que esse é o texto relevante, antes desse só teve um, que foi Gênesis 11, que fala que Terá morreu, mas aí Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Aqui você vê um elemento de um certo luto. E como ele foi consolado? Quando ele recebeu a sua esposa, e a sua esposa foi morar na tenda da sua mãe, da mãe, no caso aí, Sara. Foi morar na tenda de Sara, então ele foi consolado. E Abraão, olha que coisa interessante, que a gente não tem esse hábito de fazer. A Bíblia diz que Abraão expirou morrendo em boa velhice, velho e farto de dias. O que é uma boa velhice? Tem gente que fala assim: eu não quero ficar velho, vai ter que morrer logo. Não quer ficar velho daqui para sexta-feira, sábado, tem que morrer. Quer dizer, não tem como, né? Se você não quer ficar velho, mas há uma pessoa que envelhece e é farto de dias numa boa velhice, uma velhice abundante, como a Bíblia diz, e verás os filhos de Deus, teus filhos, e a paz sobre Israel, é uma promessa bíblica, envelhecer desse jeito. E a frase que eu coloquei em amarelo, foi congregado ao seu povo, é uma coisa muito interessante. Nós não temos esses hábitos, e preste atenção, a sociedade, ela evoluiu. A gente acha que a sociedade evoluiu, ao contrário. Nós estamos perdendo muito do aspecto civilizacional. Por exemplo, a nossa sociedade atual desonra mais os professores, as autoridades, os pais e as mães, do que nós mesmos, da minha geração. Eu aprendi respeito muito mais do que esses jovens aprendem respeito. E só para falar de um item, sem contar da degeneração moral, a destruição na família, as drogas, por exemplo. Quando eu era jovem, não tinha droga. Não tinha. Na época que eu era jovem mesmo, raramente se falava de maconheiro. Raramente se falava de maconheiro. E assim, aquele surfista é maconheiro. Só tinha maconheiro que era surfista, lá em Salvador. Não tinha droga, simplesmente isso. Hoje, misericórdia. Hoje, misericórdia. Então, a sociedade lentamente se degenera. E a gente não usa essa expressão, ele foi congregado a seus pais. Por exemplo, eu vou para onde meu avô está. Você dizer uma frase dessa, você, ai, meu Deus do céu, eu não vou estar repreendido. Como está repreendido? Como está repreendido? Você encara a sua morte como Abraão, porque a morte de Abraão foi encarada como uma abundância de dias, e ele foi congregado a seus pais, e não tem nada de errado nisso. O texto bíblico de Gênesis 27, 7,
também acontece com Isaac. Traga-me caça, vamos ler todo mundo junto? Traga-me caça, guisado saboroso, para que eu coma diante da face do Senhor. Por que o sujeito não pode saber que vai morrer? Ele disse, eu vou morrer, me faça uma comida para eu morrer de barriga cheia. Qual o problema? Agora, não, eu não vou comer agora não, porque eu vou morrer. Não entendi, é melhor morrer de barriga cheia do que com fome, meu irmão. É lógico. Mas assim, ele sabe que vai morrer e ele pede, está se despedindo e ainda abençoa alguém diante de Deus. Então ele está encarando a morte de uma maneira totalmente diferente do que nós somos acostumados. E agora Jacó. Vocês vão ler só a parte amarela. Esse texto está em Gênesis 49, mas aí Hebreus 11 dá um colorido, né? Pela fé, Jacó e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Ou seja, Jacó iria morrer e adorou a Deus. Qual o problema disso? Não tem problema, isso na verdade é o padrão bíblico. O padrão de uma pessoa que andou com Deus, termina os seus dias feliz, satisfeito, adorando a Deus. A morte está muito presente na vida. O luto é o rito bíblico humano de despedida, mas não só bíblico, também o rito das culturas. Por exemplo, até a década de 50, na Índia, quando morria a mulher, a esposa, melhor, quando o marido morria, eles queimavam o marido, mas se a esposa estava viva, queimava junto a esposa com o marido, entendendo que eles dois iriam para a outra vida juntos. E a mulher subia, então, naquele altar, e queimava a mulher junto para ela ir com o marido para a eternidade, casados, né? É um rito. A despedida, por exemplo, nos Fulacunda, lá em Guiné-Bissau, eles fazem aquele embalsamamento do morto, e aí colocam um pedaço de madeira, que tipo um cabo aqui, e o morto fica sentado com a mão para cima, para frente assim, e eles passam 30 dias festejando e cumprimentando o morto naquela tribo Fulacunda, né? Então, os rituais são os mais variados possíveis nas culturas, né? Este caso bíblico, a Bíblia diz que José foi fazer um luto, no Egito ele fez um luto de 70 dias, depois ele foi fazer um luto lá em Israel, e que eles gritaram tanto que os vizinhos ficaram assustados com aqueles gritos, e rapaz, que negócio é esse? Eles estão chorando o morto. E veja como Deus lida com a morte quando ele fala com Josué. Disse Deus a Josué, você pode ler para mim? Levanta-te, pois, e passa esse Jordão. Não tem drama, não tem drama. Mais ou menos dizendo assim, Moisés, meu servo é morto, ele está aqui do meu lado, mas ele não vai falar não, porque o telefone dele está desligado. Só eu que falo com as pessoas da terra. Está tudo certo, irmão. Lucas capítulo 20, verso 37, você vai ler só a parte amarela. E que os mortos hão de ressuscitar, também mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, porque para ele vivem todos. Então nós estamos lidando com um Jesus que está falando de morte e já dizendo que meu Pai vê todos vivos. Então nós estamos praticamente dizendo que Deus e nós é uma coisa só. Só a gente que não vê, mas ele vê. A gente não vê, mas ele vê. Praticamente isso que está sendo dito por Jesus. Todos são vivos ao mesmo tempo. A morte na Bíblia é absolutamente parte da vida. Noemi, lá no livro de Ruth, conta a palavra de Deus, que ela atribuiu a Deus a morte dos seus filhos, Elimeleque e tal, que você já conhece a história. E aí Jesus vai dizer o quê? Como presente de que a verdade, que a morte está presente na vida. Eu vou ler a parte em vermelho. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas, então, para alguma coisa dar fruto, tem que morrer. Ou seja, a morte está presente, necessária, obrigatoriamente, na vida. Para você se tornar um adulto, o adolescente tem que morrer. Para você se tornar um adolescente, a criança tem que morrer. Não tem jeito. Para você se tornar um casado, o solteiro tem que desaparecer. Então a morte é como se fosse um rito de passagem. Aqui no caso, em Apocalipse 20, eu não vou ler, você olha aí a parte amarela.
A morte, em Apocalipse 20, verso 13, 14, ela é usada, mas só aí, não tem tantos versículos, que a morte é usada como se fosse um lugar. Tá? Raramente acontece esses textos bíblicos. Apocalipse, e ainda mais Apocalipse, já não é fácil de interpretar. Mas no Apocalipse fala, a morte e o Hades entregaram os seus mortos, e depois fala, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, dando a entender que a morte e o Hades são lugares. Beleza, não tem problema, só tem um versículo na Bíblia, não dá para fazer doutrina em cima de um versículo. E aqui, nesses dois versículos, são os dois únicos versículos que se faz aquilo que se chama de personificação. A morte é chamada de uma pessoa. Então, essa pessoa, em 1 Coríntios 15, Paulo está conversando com ela, mas ele está citando o livro de Oséias 14. Então, na verdade, não é a palavra de Paulo. Ele está falando assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte? Parece que está conversando com uma pessoa. Mas é uma citação do Antigo Testamento. E a mesma coisa em Apocalipse 6, que essa divergência aí é bastante séria. Olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo, o cavalo chamava-se Morte. É uma visão, não é uma doutrina, ele viu, mas até aí você pode dizer que a morte seria uma pessoa. Mas isso não é verdade. Eu coloquei aí, ó, não existe dona morte ou anjo da morte, viu? Pode ficar tranquilo que a morte não vai bater na sua casa um dia e vai falar com você. Inclusive, essa gravura aí é de Maurício. É Maurício de Souza, a morte, né? O povo está muito criativo, porque também alguns aqui, não sei porquê, assistem filme de terror também, né? Eu fui agora em Salvador esse final de semana, aí vamos assistir um filme. Aí eu procurei os filmes, tinham acho que 2 ou 3 filmes de terror nos cinemas. Eram 8 filmes, estava a Freira 2, não sei o quê. Eu não assisti a 1, vou assistir a 2. Eu não assisto filme de terror. Eu fui assistir aquele de Arnold Schwarzenegger, que eu não lembro, Fim dos Dias, uma vez, né? Sempre gostei dele. Eu cheguei no cinema, acho que estava nos 25 minutos, levantei e saí. Que eu não ia ficar me expondo a coisa de terror, de jeito nenhum. Então não existe Dona Morte na Bíblia, não existe Anjo da Morte na Bíblia. Não existe, não. E quem foi que matou os egípcios? Não foi o Anjo da Morte. Ah, mas na Record, é problema da Record. A Record é dona do Universal, e Universal é de Macedo, que é o maior herege do Brasil, né? Então não inventa esse negócio de ficar tirando pela Record. Ah, mas no The Chosen, você viu, por acaso, o Anjo da Morte lá? Então me diga o nome daquele anjo. The Chosen não vai fazer uma besteira dessa. Claro que não vai fazer. O texto bíblico de Êxodo 12 não fala de anjo. Ele fala, deixará o destruidor entrar. E aí, no verso 23. Mas no 29, quando explica como foi que o povo morreu, fala assim, o Senhor feriu todos os primogênitos. Cadê o anjo? Não tem anjo nenhum. Então, fique tranquila que meia-noite, se bater na sua porta, é um necessitado. Não é a morte, tá? Fique tranquilo. Então, agora, o que acontece com pessoas que pensam que a morte é que está um sujeito de preto, não sei o que lá, todo vestido? Nada disso. 2 Samuel 12, 15 e 2 Crônicas 14, 12, mostra aí esses versículos. Por exemplo, o filho de Davi. Davi teve filho com Batseba, ela engravidou. Aí Urias morreu, você já sabe da história. Aquele filho vai para o braço de Davi e o Senhor feriu a criança. Tem anjo da morte e nem foi Satanás. O Senhor foi lá e feriu. Por quê? Porque o Senhor é Deus e Ele faz justiça. Algumas vezes a justiça dele demora, outras vezes acontece rápido. Mas Deus é justo e Ele vai fazer isso. Mesma coisa os etíopes e outros textos bíblicos. Por exemplo, esse texto de 2 Samuel 24, todo esse PowerPoint eu vou colocar, esse PDF eu vou colocar no Ágape. Esse texto aí fala que o anjo, a mandado de Deus, entrou em Jerusalém com uma espada e foi matar o povo de Israel. A espada está no verso de número 14. E aí diz aí que o anjo estendeu, agora diz aí, o Senhor se arrependeu e disse, basta, retira a tua mão. E o anjo do Senhor que estava junto à ilha de Araúna. Quem é esse anjo do Senhor? Um anjo do Senhor. Não diz que é anjo da morte, nem coisa nenhuma. Então, portanto, não precisa ter medo da morte. Ah, eu estou com medo da morte, dona morte. Não faça esse tipo de coisa. Você sabia que no México, a principal festa cultural do México é a festa da Dona Morte? Sabia disso? Como é o nome? Eu esqueci o nome agora, porque eu sei que tem desenho animado que fala sobre o dia da morte, dia dos mortos. Exatamente. E tem uma santa do Dia dos Mortos, que eu esqueci o nome, estão citando aqui, mas eu não estou entendendo. Então, é exatamente isso. Infelizmente, tem gente que cultua e venera a morte.
Absurdo. Vamos lá. Como é que o salmista argumenta com Deus, suplicando para que ele viva? Agora começa a parte prática. Você já deve ter visto alguém, já deve ter visitado alguém no leito de morte. Eu já visitei várias pessoas como pastor, praticamente muitas vezes, e você vai visitar alguém e a pessoa está orando errado. Até hoje eu nunca vi ninguém orar certo. Nunca vi. Orações erradas. Senhor, me tire daqui, Senhor, me cure. Senhor, me tire daqui, Senhor, me cure. Tudo errado. Esse tipo de oração não é bíblica. Ah, mas Deus não pode curar? Deus pode curar, tem gente orando pela cura. A questão é, por que a pessoa não ora certo? Porque o salmista, ele também quer ser livrado da morte. Salmo 116, amo ao Senhor porque Ele ouviu o meu clamor e a minha súplica, porque inclinou para mim o seu ouvido e invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno de mim se apoderaram, e então clamei o nome do Senhor, Senhor, livre a minha alma. Beleza. Ele está falando o quê? Aí ele continua o texto e fala assim, ele fala assim, os mortos não te louvam, e aí cita o versículo que todo crente sabe errado. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Aí o sujeito que não interpreta a Bíblia, chega no velório e fala, ô irmão, preciosa é a vista, preciosa é a morte da sua mãe. Não, querido, não é nada disso. O texto bíblico, você pode pegar na NVT, NVI, NLTLH, hebraico, se você souber, significa, custa caro, é preciosa. Quer dizer, Deus paga um preço alto na morte de um santo. Porque Deus levou 20, 30, 40, 50 anos para levantar um adorador. Agora tira da terra o adorador. E por acaso, vai levar no sepulcro? Não. A terra perdeu um adorador, um discípulo, um propagador, um evangelista. A terra perde. Então, não tem em Deus interesse de nenhum crente morrer. Nenhum. Mas se um cristão morrer, é porque Deus quis. Porque Deus não tem interesse. Porque os sepulcros não louvam. Agora, quando um ímpio morre, não muda nada na terra. Não muda nada. Porque a glória de Deus continua a mesma quantidade. Agora, quando um cristão, um adorador, um homem de Deus, uma pessoa de Deus morre, o mundo perde. O mundo perde. Você entende isso? Amém? Então, são interpretações erradas. Vamos entrar um pouquinho na doutrina. A morte é consequência do pecado que entrou no mundo por Adão. Esse texto conhecido. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e, pode ler? A morte. Então, a morte, agora você vai chegar no centro da mensagem. Pelo pecado, a morte. Então, Deus não criou a morte. A morte é uma consequência do pecado, e eu coloquei aí, essencialmente, a Bíblia ensina que morte é um estado espiritual. Morte não é um lugar, morte não é uma pessoa, morte não é uma coisa que acontece, morte é um estado espiritual em quase toda a Bíblia. Pega Provérbios 14, 12, eu vou mostrar aí vários versículos, que é o que mais tem versículo é esse. Por exemplo, está parecendo que nós estamos falando do sertão, onde a gente está pregando o evangelho e onde a igreja foi. Esse versículo está parecendo que está falando daquele lugar onde a igreja foi. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. O presbitério sabe o que eu estou falando. Mandei foto lá de um cadáver e de um senhor de cabeça aberta. Terra da sombra da morte. A morte se avizinhando numa terra. Nessa terra raiou a luz. Ou seja, quase estamos falando daquele lugar. Porque nesse lugar de trevas, o povo está vivo. O povo está vivo, o povo tem filho, o povo come, o povo trabalha, mas é morte. Por isso que, espiritualmente, precisamos entender que a morte, quando está falando de um estado. Colossenses 2, verso 13, você pode ler a primeira parte que está em amarelo lá em cima, pode ler 1, 2, 3 já? E Tiago 1,15, a outra parte amarela, você pode ler? 2 versículos que falam que morte tem a ver com pecado e é uma questão de estado espiritual. Efésios 2:1 eu vou ler. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E a igreja vai ler a parte amarela do último versículo dessa parte aí. Sabemos que já, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, então é claro que quem não ama está vivo, está comendo, tomando Coca-Cola, está indo trabalhar, mas está morto.
Porque a morte, biblicamente falando, ou seja, Deus define que morte é um estado espiritual de separação dele. Então, se uma pessoa vai para o caixão ou deixa de ir, isso é outra história. Se uma pessoa sofreu um acidente ou não, isso é outra história. Morte é estar separado de Deus. Isso é que significa, biblicamente, a morte. Por isso que eu coloquei uma frase ali, botei logo um cemitério ali. Todos nascem mortos. Repita comigo. Todos. Vire para a pessoa do seu lado e diga: você nasceu morto. Ah, está repreendido. Olha, alguns crentes vão logo dizendo que está repreendido. Como é que tu vai repreender a Bíblia, irmão? Eu quero saber como é que tu vai repreender a Bíblia. Todos nós nascemos, como diz em Salmos 51:5, em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe e nasci morto. A vida que Deus nos concede, a vida que Deus te concedeu, ela tem que dar uma volta pela misericórdia de Deus para você encontrar o Senhor e encontrar, portanto, a vida. O que é viver? Viver, em primeiro momento, é encontrar a vida. E a vida é Cristo. Ou seja, todas as pessoas que você conhece, que não conhecem Jesus, todas estão mortas. Não, mas ele está vivo, está morto. Ele só está vivo 40, 50, 60 anos, não mais que isso. Ele está morto. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Ele está morto. Se você não tiver essa consciência, você não vai evangelizar. Você não vai falar de Jesus. Você não vai nem vir para a Joade aqui. O Joade agora no sábado. Porque como é que tu vai trabalhar no Joade se você... Estão tudo morto. Um monte de criança chegou aqui, tudo morta. O que você vai fazer? Você vai trabalhar para a luz de Deus despertá-las para a vida. É isso que a gente vai fazer. Para que o Senhor desperte cada um deles. A morte física é o apontamento de que ainda há um inimigo a ser vencido. A igreja pode ler 1 Coríntios 15, 26, 1, 2, 3? É a morte. Mas sabendo que Cristo vence, mesmo sabendo que Cristo venceu a morte, o inimigo não foi vencido ainda. Ele foi vencido por Jesus, mas ele ainda está solto. Por isso que a Bíblia diz: então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Ou seja, vai chegar um dia, na eternidade, em que a morte não mais existirá. Ela será lançada no Hades. Mas esse dia não chegou. Agora começa a parte boa. O Novo Testamento revela a superação da morte por Jesus Cristo. Olha só, eu não coloquei outra palavra, e sim a palavra superação. Porque a morte, ela foi vencida por Jesus, mas ainda falta um outro processo de ser concluído, e não foi concluído. Mas então Jesus veio e fez alguma coisa superior em relação a tudo isso aí. Eu vou ler a parte vermelha, vocês leem a parte amarela. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas... Observe os tempos verbais. Primeiro tempo verbal, tem a vida eterna. É presente. E aí continua e diz, passou e já é passado. Ou seja, quando você creu, passou da morte para a vida. É assim que funciona com Jesus. Agora preste atenção, João 10, 28, o texto conhecido. Você lê a parte amarela. Dou-lhes a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. João 11, 26. E todo aquele que vive e crê em mim... Peraí, nunca morrerá? Meu avô morreu. Não, meu avô não morreu. Não, meu avô morreu. Não, meu avô não morreu. Peraí, meu avô morreu ou não morreu? É isso que nós precisamos depurar à luz da Bíblia. Porque senão a gente vai ficar a vida inteira incorporando um vocabulário que não pertence a Deus e não constrói nada na nossa vida espiritual. Porque o fato de dizer não quer dizer nada. Né? O fato de as pessoas falarem não significa que é verdade. Vamos continuar. A vida eterna é a superação da morte. Bom, aí sim. O que acontece com qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo? Ele recebe a superação da morte. Ele recebe um programa de computador. Não é uma boa figura. Ele recebe uma pilha atômica. Uma figura melhorzinha. Ele recebe uma conexão inquebrável.
para com Deus. E a vida eterna vai apontar o que você vai ver agora. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: todo aquele que vê o Filho e crê nele, o que diz? Ou seja, não é mais como o Antigo Testamento. Abraão foi recolhido aos seus pais. Para nós que cremos em Cristo Jesus, o programa é outro. Jesus está dizendo que recebemos vida eterna e vamos ser, uma coisa que aparece agora pela primeira vez, ressuscitados. Irmãos, esse termo aqui é complicado, porque na época existiam os fariseus, os saduceus, eles brigavam para saber quem acreditava em ressurreição. Fariseu não acreditava, ou saduceu não acreditava em ressurreição e fariseu acreditava. Ficava aquela briga. Só que aqui está dizendo claramente, Jesus abre uma porta para alguma coisa nova e ele chama isso de ressurreição. E aí, versículo fantástico. Olha que versículo que tem na Bíblia. Jesus tornou inoperante a morte. Meu irmão, isso é um negócio assustador. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Vamos ler todo mundo até daí, até o final? Ele tornou inoperante a morte, a vida por meio do Evangelho. Pensa nesse versículo. Jesus perdoou os seus pecados, amém? Você pertence a Cristo Jesus, sim ou não? Sim? Pronto, então se você crê nisso, você também crê que Jesus tornou inoperante a morte na sua vida. A morte não tem poder sobre você. Vou brincar contigo. A dona Morte de Maurício de Souza não pode passar na sua casa. Só que ela não existe, né? Mas não pode. A morte não tem poder sobre você. O que significa dizer que se você morrer, acabou seu tempo na terra. Simples assim. Deus falou, acabou a missão de fulano. Eu não vou nem citar o nome, que o cara vai falar que está repreendido. Não adianta repreender. É exemplo, né? Se acabar o seu tempo na terra, você parte para a eternidade, para estar para sempre com o Senhor na linguagem que está aí. A morte não opera em você. Deus retira você da terra. Isso é uma coisa cabal. A imortalidade foi inaugurada por Jesus. Ou seja, nós somos imortais. Mas peraí, não entendi se eu sou imortal. É porque tu está com a cabeça de que morte é o que acontece com o corpo. E Jesus descreve que morte é o que acontece quando o sujeito se perde eternamente sem Jesus. Quando ele entrega a sua vida a Cristo, ele ganha vida eterna e se torna imortal. É isso que a Bíblia está dizendo. Imortal, ou seja, ele não vai morrer, nunca há de perecer e ninguém arrebatará das minhas mãos. A obra de Cristo já alcança em vida os que creem. Romanos 5 diz, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus o quê? E a dádiva da vida reinarão em vida por meio. Então, já em vida, já que eu creio em Cristo Jesus, eu estou reinando sobre a morte, ou seja, eu sou imortal e ainda reino. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Você acha que a Bíblia serve para quem não crê? Sim ou não? Igreja, a Bíblia serve para quem não crê? Sim ou não? O que você acha, Marli? A Bíblia serve para quem não crê nela? Ela não produz fruto nenhum se você não crê. A Bíblia só produz fruto em você se você crê. A palavra de Deus precisa ser adicionada à fé. Essas coisas são definidoras. Essas coisas, se você não crê nessas coisas, a sua vida vai ser levada por uma coisa que eu vou explicar aqui agora. Eu comprei esses objetos, mas eu queria achar barata. Eu fui no Feiraguá e rodei tudo para achar barata. Aí eu não achei a barata. Aí eu disse assim, eu vou dar muitas ênfases dizendo que era de plástico. Se eu não dissesse que era de plástico, todo mundo tomava um susto. Mas o que acontece? Até uma pessoa aqui tomou um susto mesmo dizendo que era de plástico. Mesmo você insistindo que as coisas são assim, a pessoa reage ao contrário do que ela sabe. Ela sabe que é de plástico, mas reage ao contrário. Ou seja, a emoção, quantas vezes, comanda aquilo que a gente vai se comportar.
em vez de se comportar com aquilo que a gente crê, a gente se comporta com aquilo que a gente sente. Ou seja, a morte chegou. Meu Deus, aconteceu. Qual é o seu primeiro pensamento? Eu conheço pessoas que, quando acontece um episódio na família, perde o controle e surta. A pessoa se perde completamente. Eu já vi pessoas em episódios de morte. Olha que uma vez eu fui sepultar um rapaz que foi fazer uma ultrapassagem, não vou dizer o local, ele foi fazer uma ultrapassagem voltando, era um vendedor, e ele foi fazer essa ultrapassagem por uma curva em um caminhão bitrem, que não era para ter feito. E ele acelerou, vinha outro carro lá, e um outro caminhão passou entre o bitrem e o dele, e o carro dele no meio. Conseguiram pegar daqui para cima para sepultar. Tiraram os pedaços das ferragens do caminhão. Havia um caos naquele lugar. O pior é que era uma família cristã. E quando eu cheguei lá, me chamaram para ir, essas coisas assim, eles vieram fazer lá, eu peguei e fui. E eu gosto muito de ir para a velória, porque as verdades de Deus salvam as vidas. Eu já fui no velório de um rapaz que os traficantes deram, eu não lembro se foi 20 tiros no rosto dele, e a mãe pediu para eu ir. E é evidente que estava caixão fechado. Todo tipo de situação eu já vivi nesse negócio. E eu vou, faço questão, pode, pum, eu pego e vou. Porque eu tenho uma mensagem que é uma bomba atômica. Essa mensagem que a gente tem aqui, ela resolve qualquer problema. Já vivenciei cada negócio terrível, e eu, com a maior tranquilidade, abro a Bíblia e começo a falar, termina o velório, as pessoas falam, eu nunca vi um velório desse. Gente se alegrar e tudo. Vocês se lembram, aqui, na nossa comunidade, partiu para a eternidade uma pessoa que Deus levou, que era diaconisa daqui. E o que acontecia? Ela fez a cirurgia, a igreja orou, passou pela cirurgia, venceu aquilo que a igreja orou e foi. Como é que foi que o Senhor levou aquela pessoa? Por que uma pessoa que vence aquilo para o qual pediu oração, pediu oração e o Senhor respondeu, mas o Senhor falou, peraí, deixa eu dar licença, deixa eu ver onde é que eu dar uma brecha aqui para essa igreja, porque se eu pedir de novo, essa igreja não vai deixar eu levar. Deixa eu arranjar um negócio aqui. Foi lá e tirou uma mangueira, fez um negócio para poder levar a pessoa que ele queria levar. Ele é dono daquela pessoa? É. Nós chegamos numa quinta-feira, e essa semana eu estava arrumando o YouTube, e eu achei o culto que nós fizemos de homenagem à nossa diaconisa. E aí eu comecei a assistir aquele culto, assisti um pedaço, e eu me recordo como foi o nosso culto fúnebre lá. Rapaz, a gente chorava e ria, falava em língua, cantava, chorava, ria, falava em língua, cantava. Vocês se lembram disso? Que negócio que nunca esquece. Eu não vou esquecer nunca. Saber que as coisas acontecem do jeito certo, no tempo certo, e com a mão de um Deus que disse que pode fazer e faz. Nós temos a doutrina certa sobre morte. Não tem hinduísmo, não tem espiritismo, não tem catolicismo, não tem ninguém. A doutrina certa é a doutrina bíblica que Deus está dizendo. Amém? O termo morte passou a ser presente no dia a dia de todos nós e usado no sentido positivo. Você sempre vê que morte negativo, a Bíblia incorporou a palavra morte positivamente. Romanos 6,11, quem que diz que está em amarelo ali? Você pode ler para mim? Gálatas 2,19 diz o quê que está em amarelo? Olha aí, ó, estou morto para ler, para viver para Deus. Romanos 5,4, a mesma coisa em amarelo. Vós estáis mortos para a lei. Colossenses 3,3 fala o quê? É tão ruim assim a morte que eu digo que você está morto? Se você não está morto para o mundo, você está vivo para o pecado. Se você está vivo para o pecado, está morto para Deus. Se você está vivo para Deus, está morto para o mundo. Se você está morto para o mundo, está vivo para Deus. Então a palavra morte não é ruim. A palavra morte, ela define e ela separa quem é de Deus e quem não é. Vai chegar um bocado de gente aqui para trabalhar com a Joade, vai entrar um monte de pai, vai entrar um monte de gente. Terça-feira passada nós orientamos, os irmãos estavam nas conexões, eu vi as fotos, os líderes falaram com vocês sobre trabalhar, sobre receber as pessoas. Sim ou não?
Então, domingo que vem vai estar um bocado de visitante aqui. Te vira, cara. Na hora que começar o louvor, você olha ali, puxa a pessoa, traz para cá no meio do louvor. Você sabe que tem uma cadeira, traz para cá. Ô, vem sentar do meu lado. Puxa, você faz assim. Toda a igreja vai fazer isso. E nós vamos começar a lidar com um monte de gente morto para Deus e vivo para o mundo. Vamos. Um monte de gente morto para Deus e vivo para o mundo. A gente vai começar. A gente quer que eles morram para o mundo e vivam para Deus. Ou seja, morte é aqui dentro, é a linguagem dessa comunidade. Nós falamos a linguagem da morte. Qual morte? A morte bíblica. Fomos batizados na vida de Cristo, sim ou não? Não, fomos batizados na morte. Devia ter sido batizado na vida, né? Ah, a gente vai entrar no tanque de batismo e quem entra no tanque de batismo é batizado na vida. Não, nós somos batizados na morte. Eu vou ler o texto bíblico, você lê a parte amarela. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, portanto, fomos... Não tem jeito, por meio do batismo. A morte, ela participa ativamente na nossa vida. Agora eu vou explicar aquilo que eu disse inicialmente. Então, o crente não morre? Não. Ele não morre. A morte de um crente, biblicamente falando, 1 Coríntios 15 e Tessalonicenses 4,14, se chama dormir. Diga, dormir. Aí você vai dizer, nunca mais eu vou usar a palavra dormir, porque se eu disser agora, eu vou dormir agora, então eu vou morrer. Não, pelo amor de Deus, as palavras elas têm sentido no contexto que são dadas. O texto bíblico diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, o que diz? Aos que em Jesus dormem. Então, as pessoas que partiram para a eternidade, inclusive a nossa diaconisa, ela dorme em Cristo. A mãe e irmão de Josi dormem em Cristo. Então, não fale de morte. Ela estava morta para o mundo e agora, já que estava morta para o mundo, ela dorme em Cristo. Cristo é um grande travesseiro daquelas pessoas que cumpriram sua carreira aqui. É um grande berço que recebe todos aqueles que cumpriram a sua carreira. Amém? Só que é certo que a nossa diaconisa e os demais... 1 Coríntios 6,14 é certo que o Senhor vai ressuscitar. O que diz a Bíblia? Ora... Deus que também ressuscitou o Senhor, o que diz? A nós, pelo seu poder. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, porque nos apresentará convosco. Por isso que você não crema os mortos. Por isso que você não crema o morto. Jesus foi cremado? Não, foi sepultado. Por que foi sepultado? Porque aguardava a ressurreição. Quem crê na ressurreição, pega o corpo e guarda, porque sabe que o corpo vai ser transformado um dia. Abraão foi sepultado. Vamos lá, Moisés. Sobe no monte. E Moisés sobe no monte. E o Senhor cremou Moisés. Sepultou Moisés. E o diabo foi disputar o corpo de Moisés, porque o corpo tem tanto valor que ninguém toca. E o anjo Miguel foi lá, apareceu e contendeu pelo corpo de Moisés. O cristão não deve cremar os corpos, porque ele crê na ressurreição do corpo. Amém? Não precisa dizer amém se você não crê. Você que recebe o estudo que eu te dou de 14 páginas sobre cremação. Então, existe a cremação e o nome de sepultamento... O nome técnico não é sepultamento, o nome técnico é enumação. Então, enumação e cremação. Nós enumamos o corpo ou sepultamos o corpo na linguagem popular. Bom, eu agora encerro com esses pontos comentados. Por que a morte ainda é tabu? Primeiro, por falta de entendimento correto da dádiva da vida eterna. Se você tem certeza de sua vida em Cristo, em tese, você quer morrer. Em tese. Mas você fala, não, eu quero servir a Cristo. Não, mas eu quero morrer. Não, mas eu quero servir a Cristo. Aí você fica no dilema de Paulo. Filipenses capítulo 1, ele fala assim, eu gostaria de estar com Cristo, mas por amor de vós eu julgo melhor ficar. Como se Paulo pudesse opinar a hora de sair. Não, eu vou... Não, agora não. Semana que vem eu vou. Não existe isso. O cara estava em dilema, e o dilema todo mundo tem. Todo mundo tem esse dilema. Eu me lembro agora que a gente foi para Balneário Camboriú,
Eu, Fernanda, Luzerne, Georgia e Matheus Marina. Eu me lembro, não sei quem foi que fez a brincadeira. Vixe, devia ter ido em outro voo. Que Fernanda combinou com o Niles que vão morrer juntos de acidente de avião. Devia ter pegado outro voo. Eles ficaram brincando. Aí a gente faz essa brincadeira. A gente vai cair, a gente vai morrer junto, que já combinou, tá tudo certo, tá combinando que vai morrer junto. Aí alguém diz assim, não, eu vou ser arrebatado, né? É tudo a brincadeira, por quê? Porque a morte não tem mais problema para mim. Eu tenho vida eterna. Eu posso brincar com a morte. Vai fazer diferença? Se eu disser que eu quero morrer junto com Fernanda de acidente de avião para aparecer no Jornal Nacional, não é para nada. É uma brincadeira idiota. É idiota, né? E Deus vai agora falar, bota ele de punição, derruba um avião para matar eles, para poder ele aparecer. Você acha que Deus vai fazer um negócio desse? Deus não é menino, não, pai. Então, assim, quando você entende a vida eterna, acaba o medo da morte. Acaba o medo da morte. Segundo, falta de sintonia com a cosmovisão bíblica acerca da vida humana. Eu vou citar um texto, mas você vai ver aí. Esse texto de Eclesiastes fala muito sobre isso. Eu vou citar aí agora. Falta de sujeição a Deus, sua palavra. Agora eu vou falar. A pessoa, um jovem, por exemplo, perdeu a sua mãe. Ficou revoltado com Deus. E agora eu não quero mais saber de Deus, eu não vou ser crente. Porque Deus levou minha mãe. O que é isso? Rebeldia. Eu só aceito Deus quando Ele faz a minha vontade. Rebelde. O que vai acontecer com o rebelde? A Bíblia diz que o rebelde habita em terra seca. Então Deus seca a vida desse sujeito. E ele vive a vida vivo, mas seco. Porque o rebelde habita em terra seca. Porque ele só aceita as coisas do jeito dele. Meu avô estava pregando o evangelho no interior da Bahia, com o pastor Demerval. E minha avó atravessou a Radial Leste em São Paulo, para quem conhece São Paulo, atravessou a Radial Leste e um carro passou e atropelou. Um taxista pegou, levou até o hospital, acho que é Santa Marcelina, não sei, acho que foi esse, e ela ainda falou umas palavras para o camarada do táxi, e então entrou lá e rapidamente morreu. Meu avô estava no interior. Então, meu avô chega de viagem e meu pai recebe a notícia. Então, ele vai dizer para meu avô, ele, sentou assim, eu me lembro da cena claramente, pastor Demerval, todo mundo lá na sala, e meu pai sentou e fez, Esther partiu para estar com o Senhor. Falou assim. Aí meu avô levantou, ele é meio robótico assim. Aí ele entrou no quarto, dobrou o joelho, eu lembro disso, a gente estava chorando, ele dobrou o joelho, em 2 minutos ele levantou. O Senhor deu, o Senhor tomou. Vamos. Puf, e foi embora. Levantou para cuidar. Ele foi lá, o Senhor falou, pá, o Senhor deu, eu levei. Levantou. 1 mês depois ele teve um infarto. A membrana do coração, aqui, do ventrículo e aurículo, aqui, onde as emoções acontecem, estourou. Misturou sangue venoso com sangue arterial. Quando ele chegou no hospital Albert Einstein, o médico falou que nunca viu um caso desse do meu avô, de estourar o coração. Ele segurou a emoção e pá, explodiu o coração. Ficou lá em coma, na UTI, muito tempo, e era meu casamento, então ele não pôde fazer meu casamento. Mandou minha tia levou a mensagem para o meu casamento, e depois meu avô passou mais ou menos uns 6 anos de luto, pela perda da minha avó. Esse é o fato mais próximo de morte que aconteceu. Mas, meu avô se revoltou contra Deus? Nunca. Ele chorava. Era a Fernanda que conta essas coisas. Ele ia para a nossa casa, eu não tinha filho ainda, ele sentava eu, Fernanda e ele. Ele chegava em Salvador, desembarcava no aeroporto e ia direto para a minha casa. E começava, ele achava que eu e Fernanda éramos uma projeção dele com minha avó. E ele contava os fatos, eu me lembro, naquele inverno, aí contou tanto milagre, e Fernanda segurando as lágrimas, e Fernanda chorando, e ele contando e chorando, e a gente consolando, e eu consolando meu avô. E ele vivendo o luto, ele viveu uns 6 anos de luto, conversando com a gente. A falta de sujeição a Deus seria revolta contra o que Deus fez, porque matou minha avó sem a presença dele, coisa do tipo. Já vi muita gente se revoltar contra Deus, porque Deus fez o que quis fazer. Trauma não curado. Tem gente que tem medo de morte exatamente por isso. Perdeu um pai e fica com medo de perder seu filho, perder isso, perder aquilo. Meu irmão, você
se perdeu alguém na sua vida e veio até aqui, você só está aqui porque perdeu. Não, não é. É exatamente isso. Você só está aqui porque a sua história fez você estar aqui. Porque se isso não tivesse acontecido, você estaria em outro canto. Se você tem dúvida imaginativa do que eu estou fazendo, assista o filme. Como é o nome do filme? Efeito Borboleta. Assista o filme Efeito Borboleta, tu vai ver. O cara pega um pedacinho da história, muda, a história todinha muda. Ninguém pode mexer na história para trás. Mas se tivesse mexido, você não estaria aqui. Você é o que você é pelo que lhe aconteceu. Difícil ou fácil, você tem que virar-se para Deus e falar: Senhor, eu te agradeço, porque todas as coisas cooperaram para o meu bem e eu estou aqui. É assim que se lida com a morte, com a vida, com tudo que é coisa. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, verso 1 e 2. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Quantos concordam, digam amém. Ninguém concorda com a Bíblia. Você vê por isso que dá problema? Por isso que dá problema. Ninguém concorda com a Bíblia. E por que você não concorda com a Bíblia? Porque você não entende a palavra de Deus. Por isso que eu devia ficar aqui até meia-noite para lhe explicar isso. Você não concorda com a Bíblia. E sabe o que vai acontecer quando aparecer a morte na sua casa? Você vai reagir como ímpio. Reagir como ímpio. Você vai dar um mau testemunho. Sendo que você podia agradecer e pregar o evangelho com aquilo que aconteceu ali. Você é a melhor pessoa para pregar o evangelho com a dor que você está sentindo. Mas você não acredita que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, que está escrito na Bíblia. E por que o dia da morte, agora eu te explico, é melhor do que o dia do nascimento? O dia da morte você concluiu uma obra, e Deus também concluiu a obra que foi você. Deus trabalhou anos para santificar. Meu irmão, ontem, vou falar só essa frase, não vou complicar nada, mas ontem Cláudio me declarou algumas coisas lindíssimas. E eu falei assim, meu único trabalho, eu falei alguma coisa para ele, e ele disse: eu estou vivendo alguma coisa que eu nunca... Ele pegou o microfone aqui, parecia que estava cansado, né? Parecia que estava cansado aqui. Aí eu falei, até brinquei com ele, não sei nem o que ele vai falar. Claro que ele vai falar de ódio. Aí ele pega o Joade e fala: parece que está cansado. Cansado nada. Se ele vacilar aqui, ele sai falando língua. Sai pipocando. Como dizia os crentes: pipoca, irmão, pipoca. Né? Por quê? Porque está cheio. Deus, agora, para ele chegar a essa condição, há 2 dias, Joade, será que o Espírito Santo teve trabalho com o Cláudio? Vanessa, você acha que ele teve trabalho? Bia, será que deu trabalho? Eu também dei trabalho. Quando termina a obra de Deus na minha vida e através de mim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não. Deixa claro. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, porque ali consumou-se aquilo que Deus quis. A vontade de Deus se realizou plenamente. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Diz a Bíblia: pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. Tampouco tem poder sobre o dia da morte. Como eu brinco, é claro que eu não vou saber nunca que eu vou morrer, nem negócio de avião, isso é tudo bobagem. Verdades muito claras. A vida faculta, agora estou terminando, a vida faculta a oportunidade de decidir a eternidade. As pessoas estão chegando aqui na videira, em nome do Joade, em nome das coisas que estão recebendo e das curas que estão recebendo. Isso não dá eternidade. Elas vão ter a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero o Senhor como dono e Senhor da minha vida. Alguma coisa tem que acontecer dentro do coração delas, senão elas não terão eternidade. Terão o Joade, mas não terão eternidade. É na vida que a gente decide com quem e aonde a gente vai passar na eternidade. Dou-lhes a vida eterna, mas vai dar a quem crê. Segunda coisa, a vida dissoluta é vida de fé, é vida sem fé, perdão. A vida dissoluta é vida sem fé, na realidade, do pecado e da morte. Ou seja, é uma pessoa que vive na cachaça, vive de mulherio, vive de... aí não quer saber de igreja, desigrejado. Desigrejado não tem fé. Desigrejado não tem fé, ele tem crença. Qual é a diferença de fé e crença? Crença não tem amarração, fé é na Bíblia.
Tende fé? Aí está na palavra, em Deus. Marcos 10, 22. A palavra de Deus chama você para ter fé naquilo que está escrito. A crença não. Eu creio que eu estou bem. Eu creio que eu vou para o céu. Eu creio que Deus não leva em conta meus pecados. Eu creio que minha mãe foi para a eternidade. Eu creio em tudo. Eu creio que até meu cachorro vai para o céu. Já me perguntaram isso? Os cachorros vão para o céu? Porque o meu é lindo. É isso aí. É crença. Isso não é fé. Não tem na palavra, você não pode crer. Você pode ter crença. A morte é mais certa do que a vida. Você pode ler essa frase para mim? 1, 2, 3, já? Que frase doida é essa? Irmão, você não pode dizer quem vai nascer, quando vai nascer, como vai nascer, que dia vai... Você não pode dizer nada. Mas nasceu, você já sabe que morre. A morte é mais certa do que a vida. É mais conveniente. Você pode impedir alguém de nascer? Pode. Normalmente, você não pode impedir de haver ovulação, por exemplo. Várias coisas da vida, você... né? Mas nasceu... saiba que vai morrer. A morte é mais certa que a vida. É preciso o quê? Morrer para viver. A Bíblia diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Então, nós não vamos cultuar a morte, mas nós vamos entender a morte, perdão. Só há um jeito de saber morrer, saber viver. Queria que você lesse essa frase, 1, 2, 3, já? Só há um jeito, saber viver. Tem até uma musiquinha... Eu vou... Não, esquece. Que isso é falha de Lucas, Rafael, né? Não vou cantar, não. Eu não vou me queimar, né? Eu nunca cantei uma música dessa assim, né? Não, mas só há um jeito de saber morrer, saber viver. Qual é a melhor maneira de morrer? Saber que a sua vida foi útil para Deus e para o outro. Só a vida continuamente no propósito alcança a finalidade da existência. Eu estou terminando. Uma vida que está fora do propósito, por exemplo, Cláudio acabou de dizer, não, tem muita coisa ainda, ele está no propósito. Uma pessoa que está no propósito, ela quer realizar, ela insiste em realizar, ela deseja que chegue outro dia. 7, só se leva da vida o que se deixa na vida. Eu queria que você lesse isso para mim. 1, 2, 3, já? De novo? Você só leva o que deixa. Ué, porque se você quiser salvar a sua vida, você perde a sua vida. Não, isso eu levo. Não, você perde isso que você levou. Se você gastar o tempo, a vida, o amor, semeando as pessoas, a gente fala da nossa diaconisa, e ela até hoje está na tela do meu computador. Lembra, André? André, vai lá, Vene, está na tela do meu computador. A diaconisa, a foto de todos os líderes. Né, Lucão? Está lá na tela. Não sai. Está aqui, ó. Ela semeou. Eu comi comida na casa dela. Então não tem jeito. Ah, mas você não pode falar, não. Eu estou falando de vida. Vida semeada. André está ali, Nilce estão ali. Eles sabem a honra a que se deve a uma vida vivida. Vida vivida se honra. Se pode desonrar ninguém? 8, planta-se em vida, colhe-se na eternidade. As 4 últimas frases da noite. Apegar-se à vida é falta de fé, é incoerência e uma real impossibilidade. O que é isso? Não, eu vou viver. E você fica naquela agonia com medo da morte, faz todo tipo de exame, busca todo tipo de enfermidade. Olha, cuidado com os seus exames médicos, viu? Cuidado com a sua busca de exame médico. Se não é bem, na verdade, o medo da morte. Medo da morte, você busca tudo que é doença. Quem procura, acha. Tu quer achar a doença, fique tranquilo que vai achar. É isso que tu quer? Achar a doença? Não. Mas você diz assim, Deus vai me levar, na hora que tiver me levar, eu vou sempre me cuidar. Anualmente, você faz o exame, achou o negócio lá, diminui o colesterol, faz exercício, vai dar mal. Não tem problema nenhum. A morte não está envolvida com meus exames médicos. Está envolvida com o seu? Espero que não. O Deus da vida provê recursos para vivê-la. Queria falar esses 3 últimos pontos. Esse ponto, na verdade. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Eu já pensei, se eu vier a morrer, pensei. Quem vai cuidar da minha casa?
Aquele trambolhão. Já falei com o meu filho, minha filha, eles vão cuidar da minha casa. Foi o quê, meu irmão? O MTST vai invadir rapidinho aquilo ali. Aí eu já falei com o Wellington, eu vou passar um documento para você, que se eu morrer, ó, você vai lá, a igreja vai lá e invade aquele negócio. Agora o Cajuade invade rapidinho, né? Não ore para eu morrer não, viu, varão? Vai lá e toma lá a casa. Qual é o problema de eu fazer uma brincadeira dessa? Nenhuma. É uma brincadeira. Eu não tenho problema com a morte. Não tem problema nenhum. Agora, veja só. Se vier a acontecer alguma coisa, o que Deus vai fazer com os que ficam? O mesmo Deus que é fiel para me suprir, é fiel para suprir qualquer outra necessidade. Você não pode nem pensar assim, eu não quero morrer porque senão meus filhos, não sei o que lá. Aí Erivelto fala assim, eu não ando mais de moto porque senão agora que eu tenho 4 filhos, não entendi. Entendi. Agora ele está com... O que é isso, irmão? Ele perdeu a fé porque tem 4 filhos. O que é isso? Você tem que estar nessa vigilância. E por último, o caminho da vida é apegar-se ao ensino da palavra. O caminho da morte, ou a morte é o fim do caminho de rejeitar a instrução. Ou seja, é claro que eu podia falar várias outras coisas sobre morte, né? Eu preferi abordar de forma instrutiva do que abordar de forma ministrativa, ou seja, ficar falando de que você tem medo de morte e ficar falando com aquela voz assim que Deus vai falar da sua... Eu não ia falar esse negócio aqui, para daqui a pouco você ficar com medo de caixão, né? Não era assim. Você pode ficar tranquilo para passar na frente da funerária, não tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo para fazer seu plano funerário, não tem problema nenhum. Tá? Essas coisas, tudo bobagem. Agora, se a sua mente não mudou, faz igual os irmãos que estão assistindo a ministração do apego. Assiste 4 vezes, assiste 5 vezes, para você ser liberto da mentalidade do mundo e começar a acreditar que o dia da morte é mais importante do que o dia do nascimento. Acreditar naquilo que a Bíblia diz. A sua vida conclui o projeto e você entende. Cada uma dessas pessoas que foram semeadas, Jesus disse que o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Lucas chegou na mesa de cirurgia, você sabe da história? Coração aberto, a veia começa a espirrar no médico, a anestesia para... Ele começa a ver o camarada, começa a sentir tudo e pergunta, doutor, eu vou morrer? E o camarada responde, com aquela sabedoria tremenda, estamos fazendo de tudo para que isso não aconteça. Aquela, né? Olha, irmão, o sangue espirrando na cara dele, a anestesia fora, o peito aberto, ele faz essa pergunta, o cara responde isso, ele foi lá, ele fez o quê? Você já sabe da história, ele entregou a vida ao Senhor. E já estava entregue antes. Quer saber? Se Meia estava lá de fora orando, a igreja orando, mas se fosse para levar, ela saberia antes. O Senhor lhe comunicaria lá fora. Como algumas pessoas aqui já viveram experiências de morte e o Senhor falou antes. Como Isaac disse, vou abençoar meu filho, porque eu vou morrer. O Senhor comunica. E comunicou ela, paz, continuou orando, sem anestesia, o cara se melando todo de sangue, Lucão aguentando tudo aquilo. Está ele aqui. No dia que fosse levar, levava e falava com ela. E o que ia acontecer com as 2 filhas? O mesmo Deus da provisão sustentaria essa família debaixo do cuidado dele. O Deus é o mesmo. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar. Eu quero saber se alguém tem algum peso com respeito à morte. Tinha, né? Tinha. Mas, por acaso, você ficou com dificuldades de crer. Então, se a gente vai orar aqui nesse momento, e eu não quero que... Se você quiser vir à frente, pode vir, tá? Se você quiser vir à frente, pode vir. Mas, você vai dizer, Senhor, eu creio que eu recebi vida eterna e nunca eu morrerei, mas viverei para sempre. Essa é a nossa mensagem. Amém? Então, eu quero que essa noite você tome posse da vida eterna numa fé e numa confiança que você nunca teve.